Você está aqui para ficar impressionado com Jesus. E hoje a gente fala mais uma vez sobre esse texto, mas pensando dessa forma, você vai descobrir o segredo da vida leve para quem não tem Jesus e para quem tem Jesus. Interessante. Eu já tenho Jesus, mas espera lá, tem algumas coisas que a gente precisa aprender aqui nesta manhã, e há uma leveza que ele tem para quem tem Jesus, e que muitas vezes carregamos fardos que não deveríamos carregar. Leia comigo mais uma vez esses versículos de 28 a 30. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Uma coisa que eu queria ajudar vocês é o seguinte, pode voltar esse versículo ainda. Todas as vezes que a gente lê, que você lê, aí a gente tem o nosso professor aqui, que tem nos ensinado tanto sobre isso, você presta atenção onde há um verbo ali, porque ali está falando da ação e também são os desafios para o seu coração. Você já encontrou um aí, né? Começa com isso, né? No grego essa palavra é um advérbio, mas aqui ele é um verbo. Então, venham a mim. A segunda parte, pode ir para a próxima parte. Tomem, vamos lá? Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. Você já viu outro verbo ali, não viu? O próximo versículo, parte dele ainda, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Tinha pelo menos 2 lá. Amém? Então abra o seu coração para Jesus. Eu sei que quando a gente se encontra, nós só falamos o melhor de nós, uns para os outros. A gente nunca, quase, pelo menos a maioria não faz isso. E você se encontra e como vai? Está bem, eu estou bem. E a gente vai dessa forma, dizendo que tudo está bem. Mas quando nos aproximamos mais, quando conversamos um pouco mais, quando há um pouco mais de intimidade, você vai perceber que cada um de nós temos tantas batalhas, e alguns estão carregando tanto peso sobre si, que é quase que impossível, né? Na vida, no dia a dia, a vida já é complexa demais, e parece que nós também, e já nos colocam mais peso, e a gente também assume alguns que não deveriam. E Jesus, quando a gente fala de Jesus e fica mais consciente de Jesus, e conhecer mais Jesus, ficar mais impactado sobre a sua vida, pensar nele, porque Jesus não apresentou nenhuma religião para ninguém, não é nisso, nem um conjunto de regras para ninguém. Por isso eu disse, quando Jesus encontra Pedro, depois que está desanimado, desistindo de tudo, a pergunta de Jesus não foi: você aprendeu tudo que eu falei? Você conhece agora as regras? Você sabe como é que é sair de 2 em 2 e falar? Não. Você sabe como expulsar demônio? Jesus pergunta: você me ama? Porque Jesus está preocupado com o relacionamento nosso com Ele. Com Jesus é relacionamento, não são um conjunto de regras, não são cumprir certas coisas, né? Nem normas da vida, apesar de ter coisas assim, mas é um relacionamento com Ele. E a gente entra aqui, que o segredo, primeiro olhando para Jesus, é responder a um convite que Ele faz. Porque o versículo diz: vinde a mim, venham a mim, vocês que estão, todos os que estão cansados e sobrecarregados. Veja como é simples a gente entender a palavra de Deus dessa forma. E eu queria que você aprendesse a ler assim, porque senão você vai, todos os dias, você precisa ler a palavra de Deus. Todos os dias você precisa ter contato. É isso que a gente vai entender aqui sobre esse convite de Jesus. Mas a gente não vai aprender olhando para a lua. A gente não vai aprender vindo para a igreja uma vez ou outra, abrindo de vez em quando. O aprendizado é maior que Jesus deseja para você e para mim. Mas eu te chamo para a palavra, para correr para Ele, para ir para a presença dEle. Mas deixa eu explicar para vocês. Essa palavra, venha, ela é um advérbio de exortação no grego. Mas também ele chama para ação. Quando ele está dizendo venha, ele está chamando para ação. Não é algo que você fala venha e alguém não faz nada. A própria palavra em si está te chamando para algo, para fazer. Mas também tem um sentido de um convite que é urgente. Não é algo que eu deixo para depois. Quantas vezes você está aqui, você luta no seu coração? Eu ouvi de algumas pessoas: olha, a hora que o Senhor fez apelo para a gente orar, eu fui, mas eu esperei. E a gente não espera. Nem é por causa de você vir. Estou dizendo que se Jesus está falando para você tomar uma decisão, tome. Seja no banco ou aqui. Mas é importante que quando a gente ouve a Jesus, deixa eu perguntar para o meu marido, deixa eu perguntar para a minha esposa, deixa eu perguntar para o meu pai. Não, quando há um convite, quando há uma voz clara de Jesus, a gente responde, é urgente, Ele falou comigo. Então quando Jesus diz venha, é uma conversa dele pessoal com você,
cada um de nós, é direto, ele é pessoal, é cheio de graça. Jesus, você vai entender isso quando Ele te convida, é assim. Não é para tornar a sua vida complicada, é para tornar uma vida maravilhosa. Não é religião, não é Jesus dizendo, vem agora, você vai pertencer a essa religião, e você vai seguir mais isso, mais isso, mais isso. Então, por méritos, por esforços próprios. Não, Ele está dizendo, para se relacionar, vem relacionar comigo. Não é para você conhecer mais da religião, mais regras, mais padrões. Se você se comportar assim. Eu lembro que uma época nós conhecíamos as pessoas pelo comportamento, mas quando eu digo era mais uma coisa externa. Então, o crente tinha um jeito de vestir, ele tinha uma Bíblia que ele carregava, algumas coisas que ele fazia. Mas hoje todos nós vestimos muito parecido, né? Com todo mundo. Então você já não tem jeito de, olha, aquele é crente. Não é assim? Não é verdade? Não dá, não é por isso. Carrega uma Bíblia, está no celular, todo mundo está de celular. Eu penso que isso chama a atenção porque o fato de Jesus, da transformação que Jesus faz na vida, não tem a ver com essas coisas, elas são mudanças externas que acontecem. Então ir para Jesus é reconhecer, eu não posso. Quando Jesus está dizendo, vem até mim, os cansados e sobrecarregados, você vai estar entendendo assim, eu não consigo, eu não posso, não posso sozinho, eu não tenho forças para isso. Eu não tenho capacidade para mudar esse peso, isso que colocou, que está sobre mim, pensando sobre o pecado, o pior de todos, é a coisa mais grave. O pecado é algo que, se Jesus não mudar, você não pode. Tem hábitos, tem coisas que você pode mudar, mas isso é só Jesus. Mas Jesus não está convidando você só para tirar pecado, para mudar isso na sua história. Ele falou, eu quero mudar tudo em você, tudo, qualquer coisa, desde a mais simples, que você acha que pode. E aí eu acho que onde eu vejo quando os crentes erram, que agora eu tenho Jesus, e aí eu não preciso da ajuda, interessante, eu não preciso disso, eu vou tentar mudar. E Jesus fala, não, agora que você tem, você precisa de mim ainda, né? Então, para a gente entender melhor sobre esse convite de Jesus, eu fui verificar que outras coisas Jesus faz. Tem 7 situações que ele diz assim, eu sou. E para mim eu entendo o seguinte, que cada convite, há um convite de Jesus, e para a gente descansar nele com cada um desses, eu sou. Porque ele diz assim, eu sou o pão da vida. Qual é o descanso que eu e você vamos receber aqui? Ele está dizendo assim, descanse da sua fome. Eu tenho uma fome, uma sede, que nada pode preencher, e Jesus diz assim, se você se alimentar de mim, se você me experimentar, ele diz, eu vou saciar você. E é de uma vez por todas, é definitivo. Você jamais terá fome, você jamais terá sede. Venha a mim, porque eu sou a luz do mundo. Está dizendo assim, você vai descansar da confusão, das trevas, o que ela traz para a gente. Ele diz assim, eu vou te dar clareza, eu vou dar direção para a sua vida. E se você olhar para os nossos dias, eu lamento como nós estamos vivendo. Hoje a preocupação não mais é se você é gente. A questão é de que lado você está. Se você estiver do lado de lá ou do outro lado, não me importa. Eu vou estraçalhar você. Eu vou acabar com você. Você não me importa. É essa crença que eu tenho de que eu sei, eu estou certo. Neste mundo. E nós estamos em trevas. Em trevas sobre o que é de identidade. O que é ser homem, o que é ser mulher. Sério. Eu tenho que explicar a biologia para as pessoas, essa é confusão. Vou dizer uma coisa, nós aceitamos as pessoas, ajudamos as pessoas que estão vivendo, em como estiver vivendo, aqui é um lugar para isso, mas aqui é onde a gente aprende de Jesus, é luz que vem para as trevas, que dissipa as trevas e nos ajuda a entender. O mundo está perdido sobre o que é a família, né? Sobre a espiritualidade, o mundo está perdido. E Jesus diz, eu sou luz, então vem para mim, esse é o descanso. Ele diz, eu sou a porta das ovelhas. A porta que você vai entrar por ela e vai estar seguro. Essa é a salvação, em Jesus. Eu sou a porta, você não tem que procurar mais. Esse é o seu descanso, da sua busca. Ele diz assim, eu sou o bom pastor. Quando ele fala de bom pastor, ele está dizendo o seguinte, eu estou oferecendo a você um acesso, eu estou dando a você descanso da solidão, porque ele diz, eu cuido de você. Eu dou a minha vida pelas ovelhas. O que você tem hoje em geral, e são os meios maiores, as maiores de todas as religiões, as igrejas evangélicas, inclusive, maior parte delas,
A questão hoje é o que a ovelha pode dar e oferecer. E as pessoas estão sendo sugadas no tempo, no dinheiro, em tudo. Família perdendo, mas está trabalhando porque acha que está trabalhando para Deus. E na verdade, quem é que dá a vida aqui é Jesus. Não é que você não vai fazer para Deus, você vai fazer o melhor para Deus. Mas Ele está dizendo, vem para isso, onde há um descanso. Onde você não vai sentir só alguém que cuida de você, que anda com você. E diz, eu dou a minha vida, eu sou o bom pastor que dá. Esse é o descanso que eu tenho. Ele diz, eu sou a ressurreição e a vida. Eu penso que nos momentos mais difíceis, porque Jesus chora. Nos outros ele sentiu compaixão. Doeu demais o seu coração, ele foi na direção das pessoas. Mas na morte do seu amigo diz que ele chora, ele se compadece, porque Maria chega dizendo, se o Senhor estivesse aqui não teria acontecido. E ele sabia disso, e ele tinha que deixar e ver Maria passar por tudo aquilo. Mas para as pessoas que não sabiam, que não tinham esperança, que não sabiam o sentido, o propósito da vida, e é a nossa resposta hoje, ele diz assim, eu sou o descanso desse medo. Nós enfrentamos a morte, nós vemos morte, nós perdemos queridos, não tem jeito de evitar, o próprio Jesus morreu, mas o que nós temos nele é um descanso na nossa alma, e uma certeza que há uma garantia de uma vida eterna. Amém, irmãos? Então quando ele está dizendo, vem a mim, ele está falando tudo isso. Ele diz, eu sou a videira verdadeira. O que é isso? O descanso do esforço vazio, porque o fruto que eu vou ter na minha vida, e frutos, é resultado de estar ligado em Jesus, e eu descanso também. Nossa, eu tenho que ser melhor, eu tenho que ser assim, eu tenho que ser daquele jeito, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo. E com Jesus, ele só diz assim, liga em mim. Aquele que está ligado na videira. E diz, aquele galho que está ligado, aquele ramo que está ligado. Ele olha, ele desbrota ele, que é o que ele faz comigo e você, para a gente produzir mais. Mas produzir no poder dele. Amém, irmãos? Olha o descanso, eu produzo no poder dele. Não é o meu esforço, não é a minha loucura, não é a minha correria. Jesus também diz, eu sou, mais um eu sou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Vamos falar juntos? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele está dizendo assim, o descanso da incerteza. Porque eu sou o suficiente, eu sou seguro para você. Eu sou o caminho, não é um caminho. Eu sou o caminho. Chega a sua busca. Eu sou a verdade, eu não tenho uma verdade, eu sou a verdade. Eu sou a vida. Você já encontrou, pode parar. Então, quando eu olho para isso, cada eu sou de Jesus, é um convite, é uma forma dele dizer, venha a mim e encontrem descanso, seja da fome, das trevas, da insegurança, da solidão, do medo, do esforço vazio, da incerteza, do peso da vida. Ele diz, o eu sou, é uma resposta para tudo isso. E a gente não pode esquecer, essa é uma frase que eu falo ao longo da minha vida e eu vou repetir para vocês. Outros já falaram, o João recentemente eu acho que citou, que é o Agostinho de Hipona. É uma das mais conhecidas frases da tradição cristã, porque é uma experiência que ele tem com a graça de Jesus. Então essa frase marca ele antes e o depois da graça. E quando ele encontra a graça de Deus, na sua busca, na sua experiência, ela é pessoal, espiritual e filosófica, ele diz assim, fizeste-nos para ti. E você devia escrever isso no seu coração, porque já está lá, mas na sua mente para lembrar, e dizer, as nossas almas não encontrarão descanso enquanto não se voltarem para ti, ó Deus. Então a minha alma só encontra descanso quando eu ouço Jesus dizer, vem a mim, e eu respondo, eu estou aqui, Jesus, eu estou indo para ti. Eu estou indo, porque eu reconheço que há um vazio na minha alma. Com todos esses eu sou de Jesus, uma resposta para o vazio da alma, em que eu encontro nele, somente nele, a resposta definitiva. Amém? Diga assim, Jesus está a minha resposta definitiva. Chega de busca, chega de peso. Vocês têm medo de falar, né? Fala, chega de busca, chega de peso. Amém? Chega de carga pesada sobre as costas. Não tenha medo. Amém? Então nós respondemos ao convite de Jesus quando ainda não o recebemos. Então tem pessoas que nunca receberam Jesus. E eu digo aqui, não é gostar de Jesus, tá bem?
Gostar, um monte de gente gosta de Jesus. Quem é que vai dizer que não gosta de Jesus? Eu acredito que num país como o nosso, poucas pessoas até que têm medo de dizer contrário, então, não vão dizer que não gostam de Jesus. Mas o que Jesus está dizendo aqui é que ouviu a minha voz e respondeu ao meu chamado. Então essa é a diferença. Então se você quer saber se você tem Jesus, você pode contar o dia que você teve um encontro com Ele e disse: Jesus, hoje eu dou a minha vida para o Senhor. Então o convite de Jesus é para isso, para receber no coração. É um texto que nós usamos para isso também, mas ele fala para os crentes, mas é para todos nós. O Espírito Santo bate a porta, o Espírito de Jesus bate a porta do nosso coração, através das situações que nos acontecem, tentando, nos momentos que estamos mais sensíveis, que estamos prontos para ouvir, dizendo: amo você, morri por você, tenho um projeto maravilhoso para a sua vida, não esqueça disso, você não precisa viver assim, você vai ouvir, essa é a voz de Jesus e você, ninguém mais. Então ele diz: mas você quer ser meu discípulo? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, siga-me, tem um preço para isso. Não é vem para Jesus e seus problemas se resolvem. Não, vem tomar uma decisão importante na sua vida, né? Você quer me seguir? Então tome a sua cruz. Aí vem, aí você pode me seguir. Então esse convite para recebê-lo é a nossa primeira resposta para a gente abrir a porta do coração e dizer: Jesus, venha e entra na minha vida e ser o Senhor e Salvador. Mas também nós respondemos, e eu quero chamar um pouco a atenção nossa, da igreja. Nós respondemos a um convite de Jesus depois que recebemos Jesus. Por quê? Para quem já tem Jesus no seu coração, Ele não deseja que os nossos encontros sejam esporádicos. Se o seu encontro com Jesus está nesse dia que você está aqui, esse é o primeiro momento que você parou para pensar em Jesus e conversar com Ele e ouvir de Jesus. Ele também não deseja participar somente de eventos. Ou assim, agora eu tenho que tomar uma decisão complicada, então deixa eu perguntar para Deus. Não, a coisa está difícil demais, vou pedir ajuda para Deus. E são eventuais, são eventos. Jesus não está falando sobre isso, por isso chama a minha atenção e a sua. O convite é para andar com Ele todos os dias. Por isso ele diz: ora sem cessar. Como é que ora sem cessar? Eu vejo que as crianças, se eu vou viajar, e se a gente entrar com as crianças, eu não lembro onde eu estava há poucos dias, e a preocupação era se eu ia fechar os olhos. Eu sei, foi a Sofia que a gente estava indo para a escola e uma amiga dela tinha perdido alguém especial, a mãe, e aí ela estava muito preocupada. Eu falei: vamos orar agora enquanto a gente está indo para a escola. E por um momento eu vi que elas estavam todas preocupadas, as duas, se o vovô fechou o olho dirigindo o carro. Então essa é a diferença. Quando Jesus está dizendo orar sem cessar, Ele está dizendo assim: você está consciente da presença dEle e da necessidade da orientação dEle em tudo que você faz. Então por isso é o andar, é um relacionamento com Jesus. Não tem jeito de explicar diferente para você. Entende? É desse jeito, é um andar com Ele. É um convite para você se relacionar, falar com Ele a respeito de tudo, não esconder nada. Ele está dizendo, o meio dele é a oração. Ele diz assim: fala comigo. Não seja ansioso por nada, está sobrecarregado, está difícil, está complicado. Ele diz: fala comigo, ora, quer dizer, vai na minha presença, abre o seu coração. Ele diz mais ainda: suplica, insiste naquilo. E depois começa a lembrar todas as coisas maravilhosas que eu tenho feito na sua vida. Ele diz: vem para mim. É assim que Jesus quer. Não é um relacionamento eventual, numa situação ou outra, de encontro aqui ou encontro ali, ou por uma necessidade aqui ou necessidade ali. Eu fui convidado para andar com Jesus. Quantos que ainda não convidaram Jesus para entrar nas suas vidas? Como eu disse, apesar de ouvir todos os dias de Jesus por várias vezes, tem ignorado. Talvez você que hoje tenha ignorado Jesus. E a saída que Deus dá para a gente é isso. Ele diz assim: fiz tudo. A única coisa que você precisa fazer é reconhecer que Jesus é meu filho e que Ele é o caminho e não há outra maneira. Entende o que Jesus faz com a gente? Então esse é um convite para você, e que eu e você temos que abrir. Quem ainda não fez, tem que ouvir Jesus e dizer: Jesus, eu reconheço. Você viu que peso? Olha como é leve. Porque ele diz assim: só reconheça que Ele é meu filho, que eu enviei meu filho, que aquela morte era por você. Reconheça isso e entra numa nova dimensão, numa nova vida,
Porque Jesus vai te resgatar, diz que do império das trevas, e transportar para o reino da luz. É isso que ele faz com o convite. Mas também quantos que têm Jesus em suas vidas, mas vivem como se não tivessem? Continuam aceitando fardos que são impostos por igrejas, falsos pastores, religiosidade, ansiedade. Jesus não fala assim, olha, se der, não seja ansioso. A palavra ordem dele é não seja. É uma ordem, aquela palavra lá não é uma opção. E aí, eu e você aceitamos um monte de coisas sobre as nossas vidas que é um fardo que Jesus não quer. Pessoas que continuam, mesmo cristãs, nutrindo ressentimentos, ganâncias, vícios, pecados escondidos, né? Pecados nos seus corações. E ele está dizendo, pera lá, isso não combina. Pessoas que não querem ouvir e nem seguir, porque quando ouvem a pregação e a palavra de Deus, o caminho, a direção de Deus, preferem seguir os seus caminhos. Não, eu não vou abrir mão disso aqui não, o que ele fez foi demais. E o pior, se isso é dentro de casa, entre marido e esposa, né? Ou no trabalho, seja onde for. São coisas que nós nutrimos no coração que não podem de jeito nenhum. Jesus não tem o controle da vida dessas pessoas. E é isso interessante. O vinde de Jesus também, e o convite dele é para ser Senhor, Salvador e Senhor nas nossas vidas. Ele quer ter o controle da sua vida. Então, o vinde a mim é um convite de Jesus para descanso de quem não tem Jesus, mas também para aqueles que têm Jesus, mas que Jesus não tem a sua vida completamente. Você ouviu isso? Jesus entra na sua vida. E agora é um processo de Jesus, de você andar todos os dias e você ir liberando cada área da sua vida para Jesus. Se você pensa assim, Jesus entrou e mudou tudo. Não, todos os dias eu e você vamos viver situações, experiências, e nós vamos decidir no nosso coração se queremos mais de Jesus ou se não queremos tanto de Jesus. Por isso, você pode estar andando no raso espiritual, nadando na praia só ali. E Jesus está convidando você para ir mais fundo na sua experiência. E cada dia você vai abrindo mais partes do seu coração. Porque a palavra de Deus diz assim, ela penetra nos lugares mais profundos do nosso ser. Eu estava dizendo nos pontos cegos da nossa vida. E se você, de repente, você vai olhar assim, um pastor deve ser perfeito. Bem, eu busco ser mesmo. Busco ser parecido com Jesus. Mas eu conheço um monte de coisas na minha vida que não são perfeitas. E eu descubro que tinha coisas que no passado eu fazia e não estava nem aí. Porque eu não sabia, eu não tinha uma visão clara. Mas chega um momento que Jesus me dá revelações de coisas, mostra para mim. Ele me põe um espelho diante de mim, me mostra quem Ele é e quem eu sou, e eu vejo Jesus, isso não é possível mais. E eu descubro áreas e mais áreas que Jesus, pelo seu amor e misericórdia, não revela de uma vez, porque se Ele revelar de uma vez eu não aguento, eu não suporto, e Ele sabe o quanto pode suportar, Ele vai revelando para o meu coração, e eu vou me tornando mais parecido. Esse é o projeto dele. Então o seu convite é, vinde a mim, os cansados e sobrecarregados, e terão descanso da alma, alívio imediato do peso que a vida tem sobre nós. Mas aceitar Jesus, como a gente viu aqui, não é a única coisa. Isso é só o começo, porque Ele nos chama para ir além. Vamos trocar esse microfone? Fazer isso aqui. Oi, vamos lá? Ele chama para ir além disto, porque Ele fala que para o descanso há um jugo que eu e você precisamos tomar, que é o segundo passo. Vamos falar juntos? Vamos lá? Tomar o jugo de Jesus. O segredo da vida primeiro é responder o convite. Eu vou, mas não é só assim eu vou. Ele está falando, vamos assumir um compromisso aqui. Você já entendeu tudo, por que eu preciso para Jesus? Mas ele fala, olha, você vem, mas você precisa tomar sobre você o meu jugo. Eu fui um pouco mais a fundo para vocês entenderem mais do que fomos domingo passado. Quando ele fala de tomar o jugo, ele está falando de uma submissão e uma parceria que você e eu precisamos fazer com Jesus. O jugo, você viu, era aquela peça de madeira colocada sobre dois animais para eles trabalharem juntos. Então ele está falando que num contexto espiritual aqui, Jesus Cristo vai ter o senhorio da sua vida, mas não vai ser opressor.
Porque quando você fala de jugo, o jugo do mundo, e o peso, e por isso as pessoas estão sobrecarregadas, está dizendo assim, estou carregando um peso, ele está colocando mais peso ainda, e você tem as pessoas que estão lá batendo no animal, além da carga, para que ele vá, que ele corra, que ele vá mais. Então é mais peso, mais dor, mais sofrimento. Mas o que Jesus está dizendo quando ele fala, toma o meu jugo, ele está dizendo exatamente isso. Eu vou colocar o meu pescoço junto aqui, eu vou ser outra pessoa do seu lado, para ajudar você a carregar o peso da sua vida. Amém? Você se sente assim? Você se vê assim? Que o momento que você entregou a sua vida para Jesus, agora Ele está junto, não disse que você não vai ter mais fardos, Ele só disse que troca aqueles fardos pesados por um fardo mais leve, que é o dele. Meu fardo é leve, é diferente, e além disso, eu vou ajudar você a carregar todos os dias, não vou te deixar sozinho. Obrigado, Jesus, por não me deixar só nos meus dilemas. Pode dizer isso. Obrigado, Jesus, por não me deixar só nos meus dilemas diários. Você acredita nisso? Amém? É por isso que você tem Jesus. Então, submeter a Jesus não é perder a liberdade, mas é ganhar direção e força. Tomar o jugo também é andar ao lado dele. E eu lembro que um dia eu estava num acampamento há muitos anos atrás, e Deus colocou isso no meu coração. A gente precisa andar nos passos e no compasso de Jesus. E por isso ele vai ao lado. Não é atrás, com passividade. Não é à frente com independência, mas é do lado de Jesus. Eu estou do lado de Jesus. Quando a gente tenta correr na frente, nós nos cansamos, é o que muita gente faz. Mas quando nós ficamos para trás, também nós nos perdemos. O descanso vem de a gente andar ao lado de Jesus, aquele que é experiente, aquele que já trilhou o caminho e que vai ajudar você a chegar ao bom termo onde você precisa chegar. Amém? Jesus do lado. O jugo é isto. Também tomar o jugo é trocar o peso pelo ritmo da graça. Todo aquele peso que estava sobre ele, Jesus não está. Por isso é um problema. Muitas pessoas estão sendo chamadas para ir para uma religião, mesmo evangélica, e onde você tem um conjunto de coisas que você tem que cumprir todos os dias para você agradar a Deus. Quanta gente está vivendo assim? E Jesus não está falando isso, está falando que há um ritmo da graça, há um ritmo da graça dele. Ele diz, o meu fardo é leve, o meu fardo é suave, você não precisa ver assim. Então eu diria para você, você precisa parar a sua vida, onde você está, no momento que você está, e fazer essa pergunta para Deus, tudo que faço, tudo que eu estou vivendo, é nessa dimensão da graça? Isso aqui não é desculpa para dizer assim, ó, não tenho responsabilidades. Viver na graça não é ausência de responsabilidade, há um jugo. Algumas coisas que Jesus espera, e que Ele impõe sobre a gente, mas Ele diz que isso que Ele impõe é fácil. Ele impõe e te ajuda a carregar. Amém, irmãos? O que Jesus impõe sobre você, Ele vai te ajudar a carregar. Não tem nada a ver com religiosidade, é leveza. E muitas pessoas deviam sinceramente perguntar, por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo? Eu faço porque eu estou vivendo na graça, e isso aqui é parte da graça de Deus, e eu estou dando o meu melhor, ou eu faço isso aqui porque eu estou tentando agradar a Deus, agradar a minha igreja, a minha religião, tentando fazer alguma coisa para ver se eu compro, né, algo de Deus, e não é nada disso, porque Jesus já pagou o preço. Também, tomar o jugo é parceria diária. Você e eu precisamos lembrar disso. Todos os dias é decidir caminhar com alguém que já sabe onde chegar, que já tem a resposta para você. Amém, irmãos? Vocês estão aí? Amém? Então tá bom. Para mim é maravilhoso. É diferente. Você é consciente de Jesus assim. E você pode pegar qualquer situação da sua vida, qualquer. Pegue tudo. Sua espiritualidade, suas emoções, seus relacionamentos, suas finanças, seu casamento, sua esposa, seu marido, seus filhos, seus negócios, não importa. Jesus está dizendo assim, eu quero fazer uma parceria diária com você, porque eu sou o seu Senhor. E para que você possa, e eu sou bom pastor, e dar a minha vida por você.
Em nome de Jesus, que você perceba a presença dele com você todos os dias. Mesmo que você não entenda todas as coisas, e o que você não entende, ele não tem nenhum problema que você pergunte para ele. Tem muita gente, mas se eu duvidar de Jesus, mas se eu não... Jesus não está nem aí nesse sentido. Ele quer corações sinceros, perguntas sinceras para ele. Jesus, não entendi nada. Na verdade, Jesus, não gostei de nada disto. E ele aguenta, tá? Só dizer para você, ele aguenta isso. Mas se o seu coração é sincero no sentido de descobrir, então ele vai dizer assim: nessa parceria eu posso te ajudar, eu posso andar com você, eu posso orientar você, eu posso revelar o que você precisa aprender no seu coração. Amém? E eu quero que ele seja o meu parceiro todos os dias. Você quer? Amém? O jugo é um símbolo então de uma vida compartilhada, nesse caso com Cristo, onde ele guia e sustenta você. Quero concluir esse ponto dizendo o seguinte: o jugo de Jesus, ele não é um peso, mas é um convite à liberdade, e ele transforma a vida pesada. Quando ele fala de jugo, ele transforma a vida pesada em vida leve, porque diz assim: o meu fardo, Deus está dizendo, o seu fardo vai ser dividido entre você e o meu filho. Amém? Para um pouquinho, você precisa dividir algum fardo com Jesus nesse momento? Feche seus olhos um minuto. Feche seus olhos. Qual é o fardo? Divida ele com Jesus. E que pesa no seu coração, que angustia o seu coração, que você não tem conseguido resolver. Fala: Jesus, eu estou dividindo isso com o Senhor. E dividir não é dizer assim, eu estou dando metade para o Senhor, é mais, estou falando com o Senhor. Estou dizendo que esse problema eu sei que não é só meu, é seu também. O Senhor se importa comigo, então, por favor, me ajuda. Me socorre, me dá força, mas me dá leveza também. Tira o peso que me oprime, que me sobrecarrega, tira de mim. Oh Jesus, obrigado, porque o Senhor faz isso. Ter a sua parceria, Jesus, todos os dias. Ir para ti não é ir para uma religião, para um conjunto de regras e normas e tanta coisa para seguir. É para aprender a amar como o Senhor é, como o Senhor ama, aprender o seu amor. Obrigado, Jesus, por isso. Dá descanso para os corações. Ajude a não carregarem o peso sozinho, mas a dividirem com o Senhor. Aleluia. Então, tomar o jugo é escolher caminhar lado a lado com Cristo, em submissão, em parceria, mas essa caminhada também não é só dividir peso. Eu aceito o convite, divido o peso, mas ele diz assim, quando o versículo disse, no final, está dizendo para a gente atrelar a vida, a nossa vida de Jesus, para quê? Para aprender. E é aprender de Jesus. É mais do que só aprender com Jesus. Eu achei especial, aprender de mim. Ele não está dizendo, você vai aprender comigo. Você vai aprender de mim. Por que aprender de mim? Então vamos falar juntos? Qual é o terceiro? Aprender. Você está vendo o segredo da vida? Leve. Qual é? Vamos falar juntos? Responder ao convite de Jesus, tomar o jugo de Jesus e aprender de Jesus. Aprender de Jesus. Aprender de mim, ele diz. Aprender de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Eu penso que aqui é que está o problema. Porque todos os problemas que nós criamos na nossa vida, no que nós enfrentamos, tem a ver com essa coisa de que eu estou a ponto de brigar sempre, o tempo todo. Você já viu pessoa que é assim? Só espera alguém triscar para pegar fogo, está aceso o tempo todo, está inflamado o tempo todo na sua vida. E são pessoas orgulhosas, que sempre querem defender o seu ponto de vista. Eu sei, eu estou certo, você não sabe. Ou tem que ser do meu jeito. Entende? E Jesus está dizendo, eu estou te convidando para andar comigo. Aprendei de mim. Repita assim comigo, aprendei de mim. Porque sou manso e humilde de coração. Ô, irmãos, o Jesus podia ensinar a gente algumas estratégias para fazer a igreja bombar, vocês não acham? Não era melhor? Podia dar uma estratégia também para eu ficar rico, não seria bom também? Você não gostaria? Uma estratégia para a gente perder peso sem ter que fazer exercício também, não seria bom? Porque toda segunda-feira é um problema, né? Eu falei que ia dar, mas não deu, aí, né? Não é sério? Eu esqueci de falar do Xande e da Sueli aquela hora. Obrigado também, viu, Xande? Presente aqui, né? E quem mais está presente, né?
família lá atrás, Deus abençoe vocês. Eles estão de casa já, né? Mas tá bom. Voltando aqui, aprender de mim. O que é aprender de mim? Ele diz, aprender é imitar o seu coração e não apenas palavras. Ouviu isso? Jesus, agora você pega e vai falar assim, assim, assado, é desse jeito. Eu falo, não é você falar as palavras para as pessoas. Por isso alguns dizem, eu não quero ouvir sobre a sua religião. Qual é o problema aí? Porque não estou imitando Jesus. Porque eu não estou vivendo do jeito que Jesus espera. Então Jesus convida sim, não só para ouvir o que ele tem para dizer, mas para a gente absorver do caráter. Por isso que andar com Jesus, por isso que o projeto de Deus é ser parecido com Jesus. E a pergunta que você tem que fazer como cristão para você, pelo tanto de vida que você tem, eu preciso andar para vocês não dormirem, é? Pessoal aqui da câmera, é? Então tá bom, vamos lá. Nem os irmãos também, né? Nem os irmãos dormirem. Então o que é que Jesus está dizendo aqui? Que absorver o seu caráter, ele diz assim, é parecer com Jesus, ser transformado na imagem de Jesus. Jesus não está falando nada mais para você e para mim. Ele diz assim, o projeto de Deus, desde a fundação do mundo, ouçam isso, irmãos, é que a gente seja tornado cada vez na imagem de Jesus, transformado na imagem de Jesus. A pergunta que você tem que fazer agora, nesse momento, é, o quanto eu sou parecido com Jesus? Sabe o que eu vou ouvir de um monte de gente? Eu sou italiano, eu sou espanhol, eu sou não sei o que, vai dar um monte de desculpa. Eu sou assim mesmo. Verdade? Você não trocou de pai? Você não trocou de natureza? Você ouviu isso? Para de dar desculpa que você é assim, que nasceu assim, que vai morrer assim. Jesus está dizendo assim, você tem um novo pai, você tem uma nova natureza, um novo propósito, e você tem o seu projeto a cada dia ser parecido com Jesus. Sabe o que eu digo para o casal que vem na minha sala dizer os seus problemas? Falei, se eu deixar vocês virão a vida inteira trazer os seus problemas. Deixa eu ajudar você a resolver o seu problema imediatamente. A partir de hoje, o seu desafio é pedir, Jesus, eu quero ser transformado na sua imagem. Para o marido, esposa, Jesus, eu quero ser transformado na sua imagem. Acabou o problema, irmãos. Você já viu Jesus brigar com Jesus? Sabe por que a gente briga? Porque eu sou orgulhoso e Jesus, eu não sou manso e humilde. Você entendeu o que Jesus está dizendo? E Jesus não falou assim, que não quer aprender comigo como é que você vai ver o power, hiper power, super power da vida? E você vai fazer fogo cair, vai fazer a coisa acontecer? Ele falou, não, eu só queria que você aprendesse uma coisa. Quer leveza na sua vida? Ele diz, seja humilde e manso. Eu acho que eu conheço a pessoa mais humilde, perdão, e ele não vai reconhecer, porque se ele reconhecer, ele deixa de ser. Pastor Melvin, de verdade. Quando perguntaram assim, quando você olha para as pessoas e o padrão de pessoas, ele foi meu chefe por alguns anos. E aí quando ele vinha para a minha sala e chefe, né, aí eu saía da minha mesa para ele sentar, ele não deixava, ele ia sentar do outro lado para conversar comigo, eu ficava todo desconcertado. Foi sempre assim, porque ele nunca agiu como meu chefe. Mas se era uma pessoa que eu jamais iria desrespeitar, exatamente por causa do jeito que ele vivia e vive. Porque é assim, tão manso, tão calmo em tudo. Eu não vou dizer que ele não tem um leão dentro, um cavalo bravo dentro dele, fazendo, porque eu já vi isso também, né? Não comigo. Quando mexeram com a palavra de Deus, ele levantou muito bravo. E eu já vi. Falei, gente, se ele está bravo, eu já vou ouvir logo. Né? Entende? Essa é a ideia, a gente olhar do nosso lado e encontrar pessoas dessa forma. Aprender também é um processo, então, é o caráter de Cristo. Agora, segundo, é um processo contínuo de transformação. Quantas situações que você está reclamando, que você está vivendo, que você está enfrentando, e Jesus está dando uma oportunidade de você rever sua vida, de você parar e dizer, o que é que não combina, o que está aqui, que não combina com Jesus, o que Ele quer revelar para mim que eu não estou vendo. Porque é um processo. Todo mundo quer ter a fé de Abraão. Nossa, pai da fé. E ninguém entende que, ou a maioria não entende que para ser pai da fé ele passou por todas aquelas situações. Mais de 25 anos na promessa de que a mulher ia engravidar, ele só via a idade chegando. Ela 89 já agora, e ele 99, né? Depois com 100 anos acontece. 25 anos assim de ficar no vago, no vazio.
Ser pai da fé é fácil, pai da fé. Sério, quer passar por esse processo? Então a gente precisa entender, você quer ser o quê? Diferente. Processo de Jesus, contínuo, transformação interior, todos os dias, aprender com Jesus. Aprende comigo. Então cada passo que você dá com Ele, com Jesus, Ele molda a sua mente, as suas emoções, suas atitudes, seu comportamento, Ele vai moldando você. Amém? Terceiro, aprender é humildade e mansidão como estilo de vida. Então quer medir a sua vida? Quem é você? Aqui não, hein? Não é assim? Ou onde você chega, você tem a capacidade de deixar o lugar pior do que está. Mansidão vence a violência, significa no grego gentil, meio, suave. Uma pessoa assim. A humildade é para vencer o orgulho. Então a humildade é aquela em que a grandeza, a pessoa entende que grandeza para ele se manifesta em serviço e entrega, não em orgulho. Jesus, antes de subir, e antes de passar, é claro, por tudo que ele passou, ele faz uma última ceia com os discípulos. E depois ele lava os pés dos discípulos e diz: isso é assim que vocês devem ser. Deus tem misericórdia, irmãos, porque essa mensagem não é para você, é para mim, é para todos nós. Tá bem? Tá bem? Amém? É para mim e para você. Então, eu preciso buscar isso. Humildade e mansidão no meu estilo de vida. Eu tenho pedido, eu não posso fazer isso. Eu não consigo fazer isso. Mas eu sei que esse é o projeto para a minha vida. Então, Jesus, nós somos parceiros. Jesus, eu vejo que cada vez que eu já quero fazer o negócio acontecer, o Senhor diz: calma. Eu já quero resolver na hora do meu jeito. O Senhor fala: espera mais um pouco. E quando eu acho que feriu o meu orgulho, eu vou ter que dar uma resposta, o Senhor diz: não faça assim. Isso é Jesus. Tem misericórdia de nós, amém? Me dá um coração humilde, Jesus, fala assim. Me dá um coração manso. Oh, Jesus, faz isso com a sua igreja. Um coração manso e humilde. Sabe o que vai acontecer no dia que você for encontrar com Jesus? Ele não vai perguntar tudo o que você fez. Isso aí tem a ver com galardão. Ele quer saber se ele habita em você. E se vocês dois são parecidos. Entra, servo bom e fiel. Te conheço. Já olho no seu rosto e me identifico. Eu vi uma irmã passando perto de alguém e disse assim: ô Jesus. Aí eu olhei e falei: é mesmo, estou parecendo o Jesus da... essa é a ideia. O cristão é um pequeno Cristo que vai ser confundido todos os dias nas ruas. Amém? Não importa como está vestido, não importa a posição, é o cheiro, é o perfume. É inconfundível. Amém? O seu perfume é o perfume da mansidão e da humildade. Eles estão vendo Jesus. É isso que Jesus te convida. Tá bem? Pessoal do louvor, pode subir. Eu vou pedir que você fique em pé. Qual é o segredo de Jesus, então, que você vai levar agora para a sua vida? É simples. Espero que você leia a palavra de Deus desse jeito. Eu tenho um compromisso todos os dias, eu e minha esposa, a gente lê a Bíblia de 2 em 2 anos, já há algum tempo. Então termina, a gente achou melhor de 2 em 2, por causa de fazer junto com ela, porque assim não vai muita coisa, e a gente quer ler e quer conversar sobre aquilo, ver aquilo que mexeu no nosso coração. Então eu leio a Bíblia, mas a Bíblia é completa. Mas não leio porque é uma regra. Eu não leio porque se eu não ler, Jesus vai ficar bravo comigo. Não, eu leio porque são palavras de vida eterna. Amém? São palavras de Jesus, é uma conversa de Jesus comigo. É quando eu ando com Ele, quando Ele fala para mim o que Ele espera de mim. E o que Ele pensa de mim. Amém? Vamos fazer isso, irmãos? Vamos? Então, o convite, o segredo de Jesus é: responda o convite. Reconhecer que Ele pode aliviar o peso da sua alma. Tome o seu jugo, que é caminhar lado a lado com Ele.
no ritmo da graça. Lembre disso. Falei, eu quero andar no ritmo da graça. Fala isso. Amém? O que é ritmo da graça, hein? Não é ritmo da irresponsabilidade, mas é ritmo de liberdade e do poder de Deus agindo. E aprender dele é deixar o seu coração ser parecido com o coração de Jesus. Esse é o pedido que ele faz.